Fala galera, eu sou a Luísa, para quem não me conhece, aqui do canal Saia Justa Nunca Mais. Esse é o quadro do Me Conta, sobre o aspecto da vida pessoal. E hoje eu tenho essa ilustríssima convidada, Carolina Luz, que vai contar para a gente um pouquinho da vida dela pessoal. E hoje o tema é polêmico. A gente vai falar um pouquinho sobre o racismo no seu universo amplo, onde a Carol vai compartilhar com a gente de forma honrosa. Agradeço a confiança, Carol, um pouquinho da vida dela, de que forma o racismo afetou a vida dela ao longo da vida, e a gente vai bater um papinho sobre isso, né? E para começar, Carol, eu queria que você primeiro contasse para a gente de que forma, conversando do começo, como foi a sua primeira infância, assim, sobre o aspecto do racismo, família, mãe, enfim, toda essa história. Conta um pouquinho pra gente. Ok, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, eu cresci numa família mix, né, com pessoas de todas as cores, mas o ponto forte foi principalmente com a parte da minha mãe, que era minha mãe, uma mulher preta, minha avó, uma mulher preta, e minha bisa, enquanto ativa, também uma mulher preta. E essa infância, ela andou num universo um pouco de, como é que eu posso dizer? Mas assim, a gente é uma família de mulheres pretas, não só mulheres, né? Dos netos da minha avó, eu sou, de fato, sou lida como preta, meus primos são lidos como branco, eu acho que em Portugal é isso também, porque existe uma diferenciação aí, e a única mulher, né? E aí eu estava fazendo muita questão, tipo, teu pai, né? Ele era lido como branco. Lido como branco. Ok. Mas, enfim, não era 100%, né? E aí a minha avó, nessa criação, né, ela sempre falava muito, principalmente quando eu era bem pequena, de que se eu casasse, se eu fosse casar um dia, eu tinha que casar com um homem branco, que era para limpar o sangue. Limpar o sangue. Não entendia nada disso. E só que a minha mãe, na verdade, ela vinha na contramão disso. A minha mãe sempre foi a mulher da família, desse nosso pequeno núcleo, né? A mulher com a identidade preta muito forte. Em todos os sentidos. Desde o seu cabelo, das suas vestimentas, do que ela comia e da religião que ela seguia. Ela sempre esteve muito focada, envolvida com o movimento negro, com tudo. Então, ela era... Com esse conceito da sua avó, ela ia contra essa maré da sua avó. A sua avó seguia uma linha e a sua mãe se chocava, né? Ia exatamente contra. Totalmente. Sim. Então, quando a minha avó falava esse tipo de coisa e eu falava com a minha mãe, ela, na mesma hora, ela vinha com um argumento absoluto, tipo, destruindo isso que minha avó estava dizendo. Né? Não, você é uma mulher preta, você é mita, você não tem que, né, casar com branco, não tem essa história de limpar sangue, não. O nosso sangue é muito limpo, o nosso sangue é honroso, nós temos uma história de vida muito importante para muita coisa. Então, a minha mãe sempre foi o contraponto da minha avó. O que eu acredito que muita gente possa não ter tido isso. Bastante gente não teve isso em casa e tantas pessoas tiveram. Né? Porque enquanto a minha avó estava dizendo para mim que eu tinha que limpar o sangue, e que nas entrelinhas disso, né? O nosso sangue era sujo, a gente era suja, e a gente não era bonita, nada era bonito no que a gente representava. E a minha mãe vinha no completo oposto de somos lindas, sim. Sua mãe foi um super escudo, né, Carol? Muito interessante. E me fala uma coisa, na escola, como é que foi a sua vida escolar? Né? Como é que é essa questão na escola? Porque, segundo as informações que a gente tem aqui, você morou em Botafogo, né, que é um dos bairros nobres do Rio de Janeiro, né, para quem não conhece, e você estudou numa escola particular, né? Me explica um pouquinho disso, na sua história, como isso se representa para você. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, eu vou falar da escola no amplo, tá? Desde o início da alfabetização até o final. Tá, beleza. A gente só seguir uma linha. Tá bom. Tá.
Enfim, em colégio particular, que a gente, assim, eu era uma das meninas pretas e tinha mais um aluno preto. E eu sempre eu entendendo, recebendo as informações da minha mãe de que sou uma mulher preta, né? Uhum. Que depois você vai vendo outras coisas acontecendo. Enfim, mas assim que eu entrei nessa escola, que era uma escola que eu queria muito entrar, porque minhas amigas do meu prédio todas estudavam lá, vamos seguir a galera. E quando eu entrei, eu tive um choque inicial, porque, tipo, eu não usava o tênis da moda, né? Também, eu era uma mulher preta, com cabelo enorme. E aí teve um dia específico que eu estava na fila para comprar o que era possível comprar, no caso, porque minha mãe tinha uma alimentação muito diferenciada para mim. Que tipo de alimentação era? Como era a alimentação? Macrobiótica. Okay. Era macrobiótica. Tá. Então eu não comia doce, eu não comia várias coisas. Tá. Eu estava começando a abrir um pouco, então a felicidade da criança está na fila. Ela podia comprar. Fila da coxinha! Na fila da coxinha. Nem era coxinha. Na verdade, eu comprava mesmo, era o biscoito de polvilho, que eu adorava aquilo. Nossa! Vendo essas coisas. Que delícia! Enfim. E aí, um dos meninos que estava na fila falou que eu tinha que sair da fila. Sai daqui, sua neguinha suja. Uma das crianças, né? Uma das crianças. Criança. Uhum. Criança, e eu estou falando de um universo basicamente branco, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, um universo basicamente branco. E temos mais um aluno que, dentro da palheta de cores da pretitude, ele era mais escuro do que eu. Então, a galera começou a criar, enfim, eles tinham bullying comigo, que essa palavra não existia na época, mas também mais com ele, por conta da cor, do nível da cor da pele, que é um fator que faz a gente também se pensar dentro dessa história, né? Uma pergunta, Carol, e nessa época, só uma pergunta aqui, nessa época, além de não ter esse nome de bullying, né, também não se tinha reclamações formais, né, na coordenação pedagógica da escola, né, de tipo, olha, tá havendo aqui um bullying nessa criança, essa criança está sofrendo isso, você reclamava isso para sua mãe, você entendia o que estava acontecendo, ou você aceitava isso como era o discurso da sua avó, uma coisa que você estava acostumada? Você, na verdade, quando você é criança... Sim. Quando você é criança, na verdade, eu estava num conflito de informações, né? De um lado me dizendo que eu sou fedida, que eu sou suja, e do outro lado que eu não sou. E aí chega no colégio, um lugar que você acha que vai te acolher e não está sendo acolhida dessa forma. Então, você se permite ser abusado. Sim. A criança se permite ser abusada em determinado momento. Porém, eu tive um processo com uma professora, em específico, eu não precisei falar para ela o que estava de fato acontecendo. Ela percebeu, maravilhosa, da minha segunda série, e ela me chamou no canto para perguntar o que está acontecendo. Porque eu tinha uns meninos, era um filhote de cruz credo, que eu não sei de onde que eu tinha, sabe? Quer dizer, também. Mas que aquela criança, ela fazia questão de ser muito má com todas as outras. E minha mãe tinha acabado de fazer o santo dela no candomblé. Então eu era a filha da macumbeira preta. E eles resolveram transformar isso num bullying. E eu desenvolvi... Era só o que faltava. Ah, claro. Sim. Sim. Assim, aí a criança, eu desenvolvi um pânico da religião, um pânico da cor, um pânico de tudo, porque eu estava sendo maltratada na escola. Só que essa professora entendeu a história, pegou os meninos, botou dentro da sala, me colocou dentro da sala e, tipo, enfiou o dedo na cara deles. Os molequinhos, vocês não têm o direito de falar da religião de ninguém. Okay. Cada um faz a sua escolha. Ela tomou essa escolha. Uhum. Total. Ela melhorou? Melhorou? Eles ficaram quietinhos. Ótimo. Só que eu desenvolvi umas técnicas também de sobrevivência, do tipo, se minha mãe é macumbeira, eu acho que vocês deveriam tomar cuidado aí. A gente aprende a sobreviver na selva, não é mesmo? O ser humano se adapta, né?
Interessante, bacana, muito legal. E depois na sua adolescência, Carol, como é que foi? Aí você trocou de colégio, não foi? Então, eu ainda tem uma parte do início da adolescência dentro desse mesmo colégio, que foi a hora que eu entendi que eu participava que aí eu estava de fato entre dois mundos. Tá. Porque a gente teve pela primeira vez um professor preto na escola, maravilhoso. A gente estava na fila para entrar na sala, ele era professor de religião, e umas amigas viraram e falavam que não gostavam dele. Por quê? O cara é incrível. A aula dele era ótima. Eu não tinha saco para aula de religião. Mas a aula dele era ótima, era dinâmica. Aí a menina virou para mim e falou assim, porque ele é preto. Eu olhei para ela e falei assim, mas eu também sou. Aí ela olhou assim, claro que não, olha o seu cabelo. Isso vai criando confusão na cabeça. Porque aí você descobre que você de fato está entre dois mundos. Porque você é misturada, você é mestiça. Né? E como as pessoas te veem, e na verdade, aí você também, não nesse momento, um pouco mais à frente, você vai entender os privilégios que eu tinha diante de algumas coisas e não diante de outras. Nessa mesma altura, ao mesmo tempo que isso acontece e as pessoas resolvem me dizer que eu não era preta, né? Então, e você está adolescente você não gosta do seu nariz, você não gosta do seu cabelo, você quer ter ele liso. Eu queria dormir e acordar com o nariz fino. Então... Muito difícil, é uma fase que a gente se odeia, né? Que a gente se odeia, aliás, é uma fase que a gente odeia tudo, né? A adolescência, né? E é muito complicado, eu imagino como deve ter sido difícil para você. Não, mas assim, eu fui uma adolescente super tranquila, no geralzão, nunca tive, sempre fui muito obediente, tudo mais. A minha relação com a minha mãe nesse sentido era muito boa, mas assim, eu me apaixonei por um menino na escola que fez questão de dizer que ele jamais ficaria comigo, porque eu era uma mulher preta. Você disse isso pra ele? Na verdade, é aquela coisa de adolescente, né? Você liga para as pessoas escondidas, fingindo que é outra, não sei o que você descobre o telefone, aí você tem agenda naquela época, a gente está falando dos anos 80 e pouco, 90, né? Aí agenda, aí todo mundo já sabe que você se treme toda na base quando vê a pessoa e tal. E você gosta daquele... Sim. Você guardava papel de bala na agenda, né? Sim. Pessoa te deu... E ele soube, na verdade existia uma pessoa que contou, porque acho que ela teve, ela também sofria bullying, né, mas por conta do peso, acho que ela fez também um pouco de crueldade, sabe? Porque ela sabia que isso poderia vir a ser cruel. E ele fez questão de dizer que ele só gostava de loira e de branca. Jamais. Né? Logo o menino que você gostava disse pra garota que tipo, não, disse do padrão daquilo que ele achava aceitável. Entendi. Não, mas isso foi falado no colégio, não foi falado pra uma pessoa, não. Foi falado entendi. Todo mundo ficou sabendo. Entendi. Mas eu sempre tentando, na verdade, assim, não fui tentando. Mas é o meu jeito, eu sempre fiz amizade com as pessoas, eu sempre falei com todo mundo, eu conversava com todos os professores, enfim. Então eu acabei criando, apesar do bullying, eu criei uma outra forma de relacionamento, e que hoje, inclusive, a mesma pessoa que me chamou de neguinha fedida na fila, virou meu amigo pra caramba. Entendi. E depois casou com uma mulher preta. Não é mesmo? Não é mesmo? Enfim... as coisas passaram, isso daí colégio, né? Aí teve um episódio que porque existe a cor, né? A polícia tem cor, ela sabe qual é a cor que ela segue, né? Os julgamentos sabem a cor que eles seguem. E a gente teve um momento, um dia no ônibus, eu com a minha mãe, enfim, a polícia entrou para fazer blitz, que a galera fazia muita blitz, né, naquela época. Só tinha eu e ela de pretos, além do trocador do motorista, e eles vieram direto na gente, eles queriam me revistar e revistar minha bolsa. Minha mãe disse que não ia permitir, porque ela era minha responsável, e ele era um policial homem. Vou querer abrir sua bolsa, não vai abrir minha bolsa, eu quero uma policial feminina, quero entender por quê, porque ela já sabia, por quê, né?
E ali ela chegou, e aí ele pediu o documento dela, óbvio, bastante grosseiro, né? Porque eles não são fofos, principalmente com gente preta. E aí pediram o documento dela e ela sacou a carteira dela da OAB. Eles jamais iriam imaginar que existia uma preta dentro de um ônibus, advogada. Aí ela virou doutora na mesma hora. Falou assim, agora você quer revistar minha filha? Entendi. E esses acontecimentos, como o acontecimento uma vez na rua, que eu estava com a minha mãe, a gente estava indo ao cinema, que era um hábito, e a gente, aí vieram 4 meninos pretos na nossa frente. A minha mãe me segurou e falou, cara, que raiva que eu tenho de ter medo da minha gente. A sua mãe te falou isso? Porque a gente é criado, né? Para ter raiva, para não gostar da gente. Para ter medo da gente. Isso lá nos idos dos 80. Então, eu tô falando de uma construção de lá de trás, né? Enfim. Mas que se perpetua até hoje, Carol. Sim, sim, sim. Mas isso tudo fica na cabeça enquanto você está em construção, né? Sim. Quando eu saio do colégio particular e mudo para o colégio público federal, melhor colégio do mundo, que fique bem claro, chamado Colégio Pedro II. Colégio Pedro II. Eu também estudei lá, gente, desculpa, mas eu tenho que concordar. É o melhor colégio do mundo, desculpa. Melhor colégio do mundo, onde você aprende, além de qualquer matéria, você aprende a ser cidadão. Aprende a ser cidadão. É por isso que a gente gosta. É um colégio público, que fique bem claro. Exato. E aí, a gente foi um colégio com muita diversidade, com pessoas de todos os lugares, com gente que morava na Vieira Solto, com gente que morava na comunidade. Tinha de tudo, todas as cores, todos os gêneros, tudo. E absolutamente, eu me senti, na verdade, pela primeira vez, de fato, sem ter que fazer um esforço de amizade, sem ter que, né, tentar me enturmar e tal, eu me senti, de fato, acolhida em um lugar. E com essas pessoas, principalmente, que eu ando a minha vida toda até hoje. Isso já faz bastante tempo, desde a formatura. E em um colégio que eu tive professores pretos, enfim, era de... Colegas de classe pretos? Também, tudo. Colega de classe da comunidade. Sabe, colega de classe, tipo, branca, loura, da Vieira Solto, desse sentido, assim. Todo mundo via junto de fato. A gente não foi um lugar, assim, além daquelas idiotices de ter que fazer, como é que é, ranking de quem é mais bonito, que eu sempre nunca estive nesse ranking, né? E nenhuma mulher preta. E nenhum homem preto do colégio nunca esteve lá em cima nesse ranking. Que é outra coisa que você, olha isso. Né? Porque só as louras, só os louros, só a galera do olho verde, do olho azul. Você já está começando, você está adolescente, você está começando já a se pensar nessa estrutura toda, começar a reavaliar as coisas, mas você ainda carrega essas correntes lá de trás, né? Com certeza. Então, com certeza. Isso a gente só melhora lá quando a gente amadurece de fato. Não, total. E aí, quando você passa por essa fase da escola, né? E vem a faculdade, a gente começa a crescer, a gente parte para o mundo cão, mercado de trabalho. Sim, mas só para uma coisa que é importante, porque a partir do momento que a cor da tua pele não é branca, você nunca é a pessoa que é escolhida para ficar com alguém, você nunca é alguém que alguém queira namorar, não sempre, claro. Né? Depende dos universos. E como viver nesse universo de dois mundos, e com muita gente branca, principalmente, a pessoa é legal. Eu sei que eu não sou nenhum exemplo de beleza. Eu não sou a Thaís Araújo, cara, mas até a Thaís Araújo deve ter passado por isso na escola. Como assim? Explica aqui melhor, Carol. É só para, assim, você entrar, porque você não é um... Porque você não representa, você não tem representatividade em lugar nenhum, você não é vista como uma pessoa bonita, né? Porque nenhum lugar diz que você é bonita, porque você não é loura, você não tem olho azul, você não é branca. Uhum. Então, na adolescência, principalmente se você está na função, nesse privilégio que eu tive, né, de viver na Zona Sul, no asfalto da Zona Sul,
enfim, com tudo, indo para todos os lugares que a galera da Zona Sul iria, você passa uma adolescência muito solitária, no sentido de arrumar namoradinho, e etc. Sim, aquelas coisinhas de adolescente e tal, mas isso não mudou quando você foi para o Pedro II, onde você se sentiu mais representada, mais inserida num contexto que você se via mais igual às outras pessoas? Não, eu só não sofria bullying, assim, direto, mas de resto é a mesma coisa, como eu falei, assim, se tinha ranking de beleza, se fizeram uma votação de beleza no colégio, você não é desejo de ninguém, entendeu? Entendi. Por não ser branca, porque embora tivessem mais pessoas negras, tudo misturado, os brancos sempre continuavam estando na lista de beleza, porque esse era o padrão determinado. É isso. Sim. Entendi. Então, assim, passando então, né, como eu estava te falando, né, por essa fase da adolescência, a gente vai para a faculdade, né, eu sei que você se formou em marketing, e nesse período que a gente estudou juntas, não é mesmo? Você entrou no mercado de trabalho e eu sei que teve uma ocorrência especial que você gostaria de contar, onde você teve um estágio que aconteceu um babado. Conta pra gente que babado foi esse. Então, eu fui participar dessa entrevista para o estágio numa agência de turismo e, beleza, era uma coisa simples e tal, a área de marketing deles, que eles chamavam de marketing, mas que no caso não era, né, que a gente só descobre isso depois. E aí eu fui chamada, fui contratada, só que a menina que me entrevistou, ela estava em choque de eu ter sido contratada. Porque ela falou assim, cara, a dona da agência ela é absolutamente racista. Ela não quer saber de currículo, ela conta pela cor. Incrível! O incrível é que isso é explícito, né? É sabido. É sabido. Sabido. Aliás, eu não sei o que é pior, se é ser sabido ou se não é. Mas enfim, vai lá, segue o baile. Pois é. Aí a menina, eu virei, vai contratar? Vou. Mas ela é preta. Porque nem a garota tá me entendendo. Ela, não é não, olha o cabelo dela. Assim como a outra menina lá atrás falou que eu não era preta por causa do meu cabelo, e que não é só isso, né? É assim, você não é preta por causa do seu cabelo, porque ele não é absolutamente crespo, e também porque se eu admitir que você é preta, aí você não pode entrar aqui no grupo, né? Porque afinal, você é preta, você é suja. Deve ser por isso que eu sou obcecada por desodorante e perfume. Deve ser. São traços que você carrega até hoje, essa obsessão por desodorante e sabonete. Isso é até hoje? Pra sempre. Pra sempre, mas é porque eu gosto mesmo. Não, tudo bem. Hoje eu gosto dela. Mas eu tinha pavor. Não, todo mundo não, tá? Mas é verdade. Mas eu gosto, eu preciso me sentir cheirosa. Entendi. Eu preciso. Entendi. Então, enfim, mas esse foi um trabalho, e acabei trabalhando um tempo com essa pessoa louca. E tal, mas aí... Trabalhou bem. E trabalhou bem. Foi tranquilo, era um trabalho fácil. Era tipo a coisa mais mole do mundo. Não precisava ter muito neurônio para fazer aquilo, não. Mas na sequência eu saí para um universo totalmente preto. Quase tudo, né? Entendi. Foi quando eu fui trabalhar na ONG. Sim. E na ONG, fui pro oposto. E na ONG, e aí na ONG eu entendi que a gente tem uma escala de cores. Entendi. Que eu achava que eu era preta. Aí na ONG, que me contrataram, porque me leram como preta, resolveram me chamar de bege. A preta me chamava de bege. Aí, no caso, bege não. Eu só sou um tipo mais claro que você. Entendi. Então, na verdade, você acabou ficando no meio do fogo cruzado, né? Era uma pessoa que transita entre dois mundos. É isso. Uso Moçambique. Só que eu não vou usar a expressão que usa Moçambique, que eu não gosto. Mas é pam safado, que eles chamam. Porque aí os moçambicanos mesmo, eles têm dificuldade com a galera que tem a cor de pele misturada. Entendi. Então, assim...
Então, pelos brancos, você é vista como uma mulher preta, e pelos pretos, você é vista como uma mulher não branca, mas bege. Tipo, não... É como naquela época. Isso, lá atrás, lá em 1900 bolinha. Certo? Não, 1900 bolinha não, 2000 bolinha. 2000 bolinha, vai. Sim. 2000 bolinha. Foi, 2000 bolinha mesmo. Beleza. 2007. E aí, Carol, aí o tempo foi passando, mercado de trabalho, parará, você foi amadurecendo, foi passando por novos processos, novas experiências, e eu me lembro também que a gente bateu um papo a respeito de relacionamentos, né? Como foram os seus relacionamentos amorosos a partir de então? Né? Porque você cresceu, ficou mulherão, e aí? Relacionamentos amorosos, fale um pouco sobre... Não que você tenha ficado alta, tá? Hashtag falei, mas... Não mesmo. Eu não podia perder a piada. Mas vamos falar um pouquinho dessa parte dos relacionamentos amorosos. Conta pra gente como foi. Sem citar nomes. Ou melhor, se quiser citar, a gente vai adorar. Não. Resumidamente, assim, a gente cresce... infelizmente, eu cresci com aquela história toda do homem branco, né? De ficar com o homem branco, mas além disso... eu basicamente só me relacionei com homens brancos, não todos, mas com a maioria homens brancos, porque também existem outros fatores, né? A questão da solidão da mulher preta, os homens pretos que se relacionam com mulheres brancas e não se relacionam com mulheres pretas, porque a gente está falando de ascensão. Mas os meus relacionamentos acabaram sendo basicamente com homens brancos, e isso não significa um relacionamento de longo prazo, não. Sim. Mas você diz no passado ou atualmente? Ou atualmente esse relacionamento somente com atualmente não está tendo nada. Atualmente não tem nada. Não está nem saindo de casa. No caso, o Covid não está ajudando muito os solteiros, não é mesmo? Mas eu digo assim, digamos que sem Covid, pode ser? No passado recente sem Covid, pode ser? Essa questão de relacionamentos apenas com homens brancos, isso ainda se perpetuava ou não? Ou esse relacionamento com homens brancos é de um passado já um pouco mais distante? E que esse despertar já vem acontecendo já há algum tempo? De se relacionar com homens pretos? Já tem. Eu já não tinha me relacionado. Teve um, aliás, que eu era muito apaixonadinha por ele na live. Quem era, hein? Quem era? Me dá o nome. Mentira, tô brincando. Eu estava no bloco afro, era uma coisa, aquele homem era um espetáculo. Ai, que coisa maravilhosa. Desculpa, perdemos o foco. E aí... Perdemos o foco, desculpa, perdemos. Ficou nervosa aqui, gente, desculpa. Falou do bloco. Mas hoje em dia, eu olho absolutamente mais para os homens pretos do que os brancos. É óbvio que, assim, no primeiro momento da sua vida, você nesse universo de racismo estrutural, e você viver entre os dois mundos, você demora, às vezes, para começar a perceber que, tipo, além de você no bar, né, que tá brindando com os amigos, só tem você no bar, né? Todos os outros pretos que tem, eles estão trabalhando. Aí você começa, assim, a sua mente vai abrindo, né? Você vai começando a ver as coisas de maneira real, de forma real. Então, assim, hoje, eu olho absolutamente, assim, o olhar assim, onde tem preto. Entendi. O radar já fica ligado, né? Sim, eu quero estar num lugar com pretos. Legal. Entendeu? Bacana. Entendi. E o seguinte, Carol, a gente bate um papo aqui sempre, né? Sempre é assunto das nossas conversas, né? O cuidado com as palavras que a gente tem, né? Palavras, expressões racistas que, às vezes, até sem querer, sem intenção, a gente desconhece, né? O sentido histórico, né, racista e perpétuo que a gente acaba perpetuando, na verdade, o racismo através de expressões, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que a gente pudesse
pudesse, né, estar a partir de agora e sempre mais atento a algumas coisas, porque não é porque, de repente, você não tem a intenção de ser racista, não é porque você não é uma pessoa racista, que você não possa ter atitudes racistas, mesmo sem saber, mesmo sem a intenção de magoar alguém. Então, é importante que a gente ouça o outro e aprenda. Tá? Que a gente não tenha resistência. Por mais que você saiba que você não é racista, às vezes você está dizendo uma coisa que, por falta de informação, é uma expressão racista. Então, acho interessante a gente parar nesse momento e ouvir o outro e aprender um pouquinho. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, é um trabalho que eu já venho fazendo há um tempo, desde que eu tive a primeira cutucada sobre isso, né? Que é sobre o uso da palavra, porque a gente não muda a cultura, a gente não muda a atitude. Não adianta que falar, eu sou antirracista, eu sou anti-homofobia, eu sou anti-tudo, e você continuar usando as expressões que temos no nosso dia a dia que perpetuam isso. Então, porque assim, é uma questão de inconsciente, né? Porque isso está no inconsciente coletivo como se fosse ok. Uma das expressões, a primeira expressão que eu comecei a falar muito com as pessoas para vamos mudar foi o neguinho. Neguinho fez isso, neguinho veio, neguinho isso, neguinho aquilo. Neguinho não. Pô, gente, galera. Mas é uma questão de coletivo, porque aí os amigos brancos começaram a discutir comigo, falando que eu estava exagerando. Eu falei, você não sabe o que é exagero, né? É que nem a galera que fala o mundo tá chato hoje, né? Porque não pode... Mimimia, né? É o tal do mimimia. É o mimimia, eu não posso mais brincar com nada, porque antes eu podia brincar com tudo. Não, você não pode mais brincar, porque você não sabe como isso, o que isso gerou lá atrás, e continua gerando para todos nós, né? Como férias, então, né? Ouça, né? Entenda o que é, né? Tem que haver o diálogo, né? Assim, e principalmente você entender, perceber as palavras. Quando você vira e fala sempre, neguinho isso, vou denegrir, qual o significado? Vamos entender o significado disso? Porque se você não muda a língua, se você não muda a fala, você não muda a cultura. Você vai continuar perpetuando racismo sempre, achando que não, porque está. Da mesma forma, às vezes fica mais fácil quando eu faço uma comparação para a galera mais descolada, porque quem não está afim de entender realmente não consegue, não adianta. Vai continuar usando e vai falar que eu sou chata, que é mimimi. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez, eu sempre falo muito no uso da palavra como um todo, porque eu não levanto só minha bandeira de mulher preta, eu levanto a bandeira dos pretos todos, e levanto a bandeira dos LGBTQIA+, eu levanto a bandeira das mulheres, e vamos lá que a gente tem que mudar isso, né? A forma como a gente fala. Agora, um exemplo, que eu acho que fica bastante claro, que eu fui chamada muito de chata, por conta de ficar nesse, vamos mudar, não é assim, toda vez que a pessoa fala neguinho, eu falo, quem? Gente, né? Gente. Opa, olha essa palavra aí que você está usando. Não, tá denegrindo nada. Aí teve um exemplo uma vez, uma pessoa com a qual eu trabalhei, que virou para mim e falou que eu era chata por conta disso, enfim. E aí ela virou e falou que ela chamava o filho, volta e meia, quando ele estava fazendo alguma coisa que ela achava frescura, né? Porque as pessoas associam frescura a viadinho. Falei, cara, isso está errado. Isso é homofobia, você está perpetuando a homofobia. E ela, claro que não, nada a ver. Eu sempre falei isso. E não tem problema nenhum. Então, tá. Sempre falei é ótimo, né? Sempre falei é ótimo. É ótimo. Tem nada a ver. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. E quem não conhece? Quem diz, mas o mundo te conhece? Não conhece. Exatamente. Enfim, aí ela... Enfim, para encerrar essa história, ela, 3 dias depois, fala que achou um absurdo, porque o filho dela virou e falou que se ele encontrasse com gay na rua, ele ia enfiar a porrada mesmo. Eu nunca ensinei isso pra ele, olhei pra ela e falei, você tem certeza? Você passou a vida falando pra ele que ele tava com alguma coisa e tal, você achava que era frescura, que ele era um viadinho. Você acha que ele cresceu ouvindo o quê? Que ser gay é legal? Aí ela ficou em silêncio lá pensando. Não, e gente, é importante a gente deixar muito claro, racismo, homofobia, misoginia, tudo isso é um comportamento que se aprende.
Então, ou seja, se essas crianças elas começam a repetir esse tipo de coisa, é porque elas estão repetindo aquilo que elas estão vendo em algum lugar. Adivinha onde? Então, assim, atenção total, foco nisso, sabe? Não basta você não ser racista, você precisa lutar contra isso e começando por você. E tá tudo bem você não saber, tá tudo bem você errar. Então, você tem que consertar o seu erro. Se você não sabe, você pode perguntar e tá tudo bem, sabe? Eu acho que esse que é o grande barato. Tô certa, Carol? Sim. E assim, acho que para a gente fechar, vou incluir uma questãozinha aqui agora, mas assim, para começar, não adianta ser, eu não sou racista, você tem que ser antirracista. Os brancos também têm luta, também têm o seu papel nessa batalha, né? Assim, eu achei bastante significativo quando a gente viu, enfim, mulheres brancas na frente de pessoas pretas para barreira. Eu tive sorte de ter amigos realmente antirracistas, mas outros tantos que sempre foram criados no universo, que tanto que na cabeça deles, eu nunca fui preta, porque para eu ser aceita por eles, eu não podia ser preta. A partir do momento que eu me entendo 100% como uma mulher preta, eu também causo desconforto. Porque eles continuam, muita gente continua achando que eu não posso ser considerada uma mulher preta porque eu sou legal. Só que hoje, eu sou... E faço questão de dizer em todo qualquer lugar que eu vá, que eu sou uma mulher preta. E se dependendo da atitude que tenham comigo, tá fazendo isso comigo só porque eu sou pretinha, né? Porque as atitudes são absolutamente certeiras. Como em São Paulo, eu chego nos prédios, toco a campainha, eu toco lá, aviso para qual apartamento que eu quero ir, e as pessoas olham para mim e perguntam, vai trabalhar? Você tá perguntando o quê? Mas a cor da minha pele determina o que eles acham que eu devo fazer. Sim, né? É tudo muito implícito, né? É tudo muito subliminar, tá tudo ali, tá tudo ali. É o cotidiano. Exato, mas assim, dessa conversa, né, o racismo, ele existiu sim na minha vida, existiu com força, mas não tanta força por conta do colorismo e por conta da palheta. Né? Se eu fosse igual a minha bisavó sofreu absolutamente mais de racismo que eu. Né? Então, como eu ando em dois mundos, eu estou nesse meio do caminho, assim, eu construí também, na cabeça de muita gente, o eu sou uma mulher preta, porque muita gente não queria entender isso. Principalmente por conta da história do cabelo. Enfim, e hoje a gente está aí na batalha, acho que a gente está conseguindo mudar as coisas, um pouquinho, mas acho que estamos com visibilidade e nos colocando no nosso lugar. Não vou aceitar menos porque eu sou uma mulher preta, eu não vou aceitar menos porque o outro acha. Eu recebi hoje, por exemplo, uma vaga de trabalho. Óbvio que a galera na hora, né, do jeito que as coisas estão, vamos mandar. Na sequência já chegou assim, só tem racista na empresa, geral, sai. E eu acho que fica feio, assim, parece que, assim, até mesmo para as empresas, alô empresas, alô RH, alô galera que contrata, não existe, assim, espaço mais para esse tipo de coisa, gente, porque também tem isso, às vezes você tem empresas, alô recrutadores, alô galera de talent acquisition. Às vezes a empresa tem uma filosofia super bacana, sabe, valores super bacanas, assim, super inclusivos, assim, com tema de diversidade super bacana, mas às vezes a pessoa, aquele cidadão, aquele indivíduo que vai te entrevistar, que vai te selecionar, é uma pessoa absolutamente despreparada, absolutamente racista. E às vezes você não entra na vaga porque tem um bonito ali, um cidadão que é racista e não vai te contratar. Então, assim, empresas, por favor, alô empresas, alô recrutadores, alô RH, alô gestores, por favor, assistam essa nossa conversa, tá? Porque muitas vezes vocês podem estar super ok, mas os seus times que estão com a mão na massa não estão ok, tá? Vejam suas equipes, empresas. Vejam quantas pessoas pretas estão trabalhando nas suas equipes, quantas pessoas qualificadas estão nas suas equipes, tá? Precisamos aumentar esses números, tá bom? Pensem nisso, né?
Tá? Só vocês entrarem no site do IBGE. O site do IBGE tem muitas informações estatísticas a respeito de populações, a respeito da população preta, tá bom? Tá tudo lá, tá todo mundo acessar. Convido todo mundo a entrar no site do IBGE para ver a informação do último censo. Tá lá bonitinho para todo mundo ver. Certo? Carol, a gente já... Opa, desculpa, fala, perdão. A gente já tem, assim, a mudança de mentalidade, ela está existindo também entre a gente, né? Porque nós todos, pretas e pretos, a gente foi condicionado a achar que a gente não tem valor, que a gente fede, que a gente é sujo. E hoje em dia a gente tem visto como, por exemplo, as pessoas acham que eu tenho que alisar meu cabelo. Eu não vou alisar meu cabelo, mas porque fica mais, como é que mais arrumado. Falei, isso aqui é o que temos, e o cabelo para mim está arrumadíssimo. E eu não vou mudar. E é isso aí. Tá? Eu não tenho que me vestir de branca para ser aceita. Eu tenho que ter um currículo bom no emprego. O meu currículo é bom? Eu sou competente? Eu sei fazer? Você tem que ser capaz. Competente. Eu sou capaz, sabe? Uhum. E aí eu acho que, enfim, mas a gente já está mudando, as pessoas estão mudando. Eu, de fato, eu quis ter cabelo liso quando eu era criança, porque eu queria ser branca, como eu falei, né? Você queria ser aceito. Mas quando cai a ficha no meio dessa loucura de início de trabalho, final de adolescência, vida adulta, nunca mais na vida. Fiz uma outra desculpa, só para fingir que fiz. Porque, assim, meu cabelo, ninguém tira os cachos. Isso é uma coisa. Para a gente finalizar, uma coisa que eu acho bastante importante também, que eu vejo muito questionamento sobre isso, é como a gente deve se referir a vocês. É preto ou é negro? Para começar, isso não isso ainda existem diversas discussões, tá? Sobre a questão do uso das palavras, porque cai no uso das palavras. Mas, de todo modo, para começar, você pergunta o nome da pessoa, né? Porque somos pessoas. Você não pergunta para o branco se ele é branco alemão, branco italiano, branco... Sim, sim. Né? Então, preto, negro... qual o seu nome, por favor? E assim vai. Se for necessário fazer alguma referência, tipo, precisar anotar em algum lugar, ou precisar, de fato, colocar, pergunta a pessoa. A pessoa vai te dizer como ela quer ser chamada. Ok. Então, perguntar não vai ofender, tá certo? Não. É isso? Se ofender... Sinto muito, a gente também não tem como porque a gente pensa na ofensa, porque, de fato, existem muitas pessoas ainda, mas ainda mais as mais velhas, muitas pessoas pretas, que elas não se chamam de pretas porque está lá na cabeça delas que isso tudo é feio, isso tudo é sujo. Tem pensamento arraigado, que é sujo, né? Aí você tem que ser moreno, marrom bombom, enfim, são milhões de expressões do censo de lá de 80 e pouco, não tinha nem nada para botar. Sim, então, tem que ter uma sensibilidade, um cuidadinho também para lidar com isso, claro. Mas assim, inicialmente você não tem nem que falar, porque a papel está aqui, você está sendo visto. Sim. Então, se for muito necessário, pergunta. Entendi. Mas eu acho que não tem que ter, acho que não é assim que se descreve uma pessoa. É verdade, é porque tem gente que fala, não, porque fala que a fome é negra, não, mas a situação está preta, então não pode usar o negro, não pode usar o preto, então às vezes a gente fica meio perdido, mas eu acho que você explicou de uma forma bem clara. É isso, Carol. Muito bom, gente. Carol, você como sempre, maravilhosa. Gente, a Carol é tão maravilhosa que ela tem luz no sobrenome, tá? Carol, você é luz, é raio, estrela e luar, tá? Não terminar com o Vando, não poderia. Carol, muito obrigada, super obrigada pela confiança de você compartilhar momentos da sua vida com a gente, assim, foi de grande riqueza, de grande valia. Aliás, gente, assim, novamente, o tema racismo, entre outros polêmicos, assim, ele vai estar sempre presente aqui na nossa página, no nosso canal, porque é um assunto polêmico e a gente entende que é uma luta que, assim, está muito embrionária ainda e vai fazer parte do nosso dia a dia, sim, tá? Porque faz parte da gente, faz parte da vida de todos nós, tá bom? Então, beijo para todo mundo, Carolzinha, beijo. Beijo, obrigada. A gente se vê. Beijão, galera, para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.